Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 38ª questão do município de Marília, do ano de 2021 da Banca Vunesp. É uma questão que fala sobre monitoramento da esterilização. Vamos lá! Pessoal, o que dizia essa questão? O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e biológico. Em relação aos monitoramentos de esterilização realizados em autoclaves, é correto afirmar. E que tínhamos aqui de alternativas? A. O indicador químico classe 1 é um indicador interno de processo, deve ser colocado dentro de cada pacote e ele distingue materiais processados e não processados. Alternativa B. O indicador químico classe 3 é um indicador interno, monitora 2 ou mais parâmetros críticos dos processos de esterilização. Alternativa C. O indicador químico classe 4 é um indicador interno, monitora todos os parâmetros críticos do processo de esterilização e não reage até que 95% do tempo de ciclo sejam concluídos. Alternativa D. O indicador químico classe 5 monitora apenas um dos parâmetros do processo de esterilização. Alternativa E. O monitoramento biológico utiliza o gel bacilo esporulado Estearotermophilus, disponível em sistemas autocontidos de segunda e terceira gerações, os quais apresentam seus resultados após 48 horas e 3 horas, respectivamente, após checagem feita em incubadora própria. Pessoal, aproveita este momento. Já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito para que eu possa continuar esse trabalho com vocês e vamos descomplicar essa questão. Então a gente tem que lembrar, como o próprio enunciado da questão já diz, que o monitoramento da esterilização pode ser realizado por métodos físicos, químicos ou biológicos. Quando a gente fala de método físico, ele vai avaliar temperatura, tempo, vapor em cada ciclo. Quando a gente fala de procedimento químico de monitoramento da esterilização, aí é que causa uma confusão e os concursos adoram pedir esse assunto porque dá para embaralhar tudo. Então, vem comigo que a gente vai colocar as palavras-chave de cada classe para não confundir mais. Então, a gente tem classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É super simples. Classe 1, indicador de processo. A classe 2 é o teste de Browe-Deck. Classe 3, indicador de único parâmetro. Classe 4, indicador multiparâmetro. Classe 5, indicadores integrados. E classe 6, indicadores emuladores. Na classe 1, a gente tem que lembrar que ele é um indicador externo. É a fita zebrada, que depois do processo de esterilização, ela muda de cor. Fácil. Na classe 2, que é o teste de Browe-Deck, ele é direcionado para ensaios específicos e não é indicado para autoclave gravitacional. Agora nós vamos para os indicadores das classes 3, 4 e 5. E é aqui que acontece a maioria das confusões. Os 3 são internos. A diferença é que no indicador de classe 3, ele vai avaliar apenas uma variável. Por isso que ele chama indicador de único parâmetro. No classe 4, ele vai avaliar 2 variáveis ou mais, por isso que ele é chamado de multiparâmetro. Na classe 5, o indicador vai avaliar todas as variáveis. E no classe 6, ele é um classe 5 melhorado, acho que a gente pode dizer assim. Ele também vai avaliar todas as variáveis, mas ele é mais preciso e ele é específico para determinados programas de esterilização. Então, para não confundir, classe 1 é externa à fita zebrada, classe 3, classe 4, classe 5 e classe 6 são internos, mas o classe 3 é só uma variável, classe 4, 2 variáveis ou mais, classe 5, todas as variáveis, classe 6, todas as variáveis, mas ele é mais preciso e é para um programa de esterilização específico. E uma última informação importante é que no classe 6, ele não reage até que 95% do tempo do ciclo seja concluído, ok? No monitoramento biológico vão ser utilizadas tiras de papel
impregnadas por esporos, o geobacilo, o esporulado e Stearotermophilus. E a gente tem o de segunda geração e o de terceira geração. No de segunda geração, a gente vai ter um resultado em 48 horas e o de terceira geração, um resultado em 3 horas. Lembra? Terceira geração, 3 horas. Assim fica mais fácil de decorar. Quando a gente volta para a nossa questão, parece super complicada, mas não é. Vamos resolver isso daqui, uma alternativa de cada vez. Na letra A, ele fala que o indicador químico classe 1 é um indicador interno. Aí já acabou com a alternativa. Classe 1 ele é externa, aquela fita zebrada que a gente cola por fora. Então, está errada essa alternativa, porque o indicador químico classe 1 ele é externo. Alternativa B. O indicador químico classe 3 é um indicador interno. Aí, ok. Monitora 2 ou mais parâmetros. Não, pessoal. Lembra, o 3 ele vai monitorar uma variável, um parâmetro. Então, está errada essa alternativa. Alternativa C. O indicador químico classe 4 é um indicador interno. Ok. Monitora todos os parâmetros? Não. Quem que monitora todos os parâmetros? O 5 e o 6. Vamos continuar. E não reage até que 95% do tempo de ciclo sejam concluídos. Então, essa é a descrição da classe 6, dos indicadores da classe 6. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa D. O indicador químico classe 5 monitora apenas um dos parâmetros. Quem que monitora um parâmetro, uma variável? Indicadores de classe 3. Indicadores de classe 5, eles monitoram todos os parâmetros. Por isso que essa alternativa também está incorreta. E aí chegamos na resposta da nossa questão, alternativa E. O monitoramento biológico utiliza o geobacilo esporulado Stearotermophilus disponível em sistemas autocontidos de segunda e terceira gerações, os quais apresentam seus resultados após 48 horas e 3 horas, respectivamente, após checagem feita em incubadora própria. Espero que vocês tenham acertado. Se não acertaram, que tenham compreendido. Agradeço novamente a sua companhia aqui comigo. Te vejo numa próxima questão. Tchau!